Vamos nessa. Então vamos falar de direito internacional, e aí vamos fazer um efeito pirâmide reverso, né? Boca maior e vai funilando para cá. Vamos falar de direito internacional e depois eu entro em direito internacional do trabalho. Eu acho que é isso que fica legal aí para vocês. E até aplicação prática. Eu acho que muitas questões num podcast para extensão, né, como professor de Relações Internacionais por quase 6 anos na Federal, para o curso de RI, era de fato como é que a gente conseguia visualizar o direito internacional no dia a dia da senhorinha, do senhorzinho, do jovem e tudo mais. E as pessoas, às vezes, elas não têm noção de como está vendo o direito internacional. Quando vocês me veem, quando eu vejo vocês através do direito internacional. Eu brinco, porque é a verdade, uma carta de amor ou um boleto para chegar nas nossas casas, ela acontece por causa do direito internacional. Para fazer uma ligação via WhatsApp, né, a gente aperta 55 porque é o código do Brasil. 21 é o código do Rio de Janeiro. Juiz de Fora não me lembro se é 22. É 32. 32. Porque 31 é BH, então Uhum. 32, perfeito. E isso não vem do acaso. Né? Então, quando a gente fala de direito internacional, as pessoas acham que está muito além. Né? É aquele direito da guerra, é aquele direito que vai além. E, na verdade, o direito internacional está no nosso dia a dia. Eu sempre dou um exemplo em sala de aula, que o sal de cozinha é um exemplo claro do direito internacional. Aquele sal de cozinha que a pessoa está comprando por R$ 2,99 no mercado, R$ 4, tá? Ele envolve direito internacional. Como assim? Os senhores sabem que o sal ele tem uma propriedade, um elemento químico chamado iodo. Esse iodo, pela OMS, Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que a cada 1 quilo nós tenhamos 3% de iodo, para evitar uma doença que hoje nós chamamos de hipotiroidismo. Só que os nossos antepassados chamariam de bosque ou papeira. Só que aqui é o Brasil. E aqui no Brasil nós temos um lobby da indústria de sal que coloca para se fazer 5% de iodo no sal. Professor, mas são a diferença de 3 para 5, 2%? Sim. Mas é uma demonstração de que o direito internacional está sinalizando que 3 é o ideal. Muito iodo vai gerar hipertiroidismo. Então, a pressão que você tem de lobby, grupos de interesse, ele se dá dentro do direito doméstico, mas também do direito internacional. Então, quando nós falamos desse direito internacional, de quem é esse ator, quem é essa disciplina, né, que é uma matéria que ela não é tão recente. Por exemplo, quando eu falar de direito do trabalho é uma matéria para nós recente, que vem com a Revolução Industrial, né, que vai vir lá de 1850, aqui no Brasil, a partir de 13 de maio de 1888. O direito nacional, vocês vão ter aí, desde a época das grandes navegações, as grandes pressões sobre o direito internacional. Tanto é verdade que vocês vão lembrar daquele tratado de Tordesilhas, né, que vai aparecer separando o mundo em duas partes, uma parte de Portugal, uma parte da Espanha, né, o que demonstra, né, que Portugal liderou, houve uma corrida, uma corrida que é hoje no direito internacional, e naquela época, quem liderava e indicava o ritmo era Portugal. Portugal lidera o mundo por 10 anos, menos de 10 anos, a Espanha chega a rivalizar e chega de fato, ficam elas brigando, só que por estratégias, tanto Portugal e Espanha deixaram de investir para fazer com que a Inglaterra viesse a liderar. E foi uma liderança de 200 anos. Se a gente pega hoje, eu sei que isso é importante no direito internacional, nas relações internacionais, para ser preciso. Nós chamamos de soft power, o poder brando, o poder suave. É óbvio que a gente vai ter o armamento, vai ter os mísseis de longa distância, mas vai além. Se eu pegasse, se vocês pararem para conversar com os pais de vocês sobre o que eles assistiam quando tinha a idade de vocês, provavelmente os pais de vocês têm o quê? 40 anos, 30 anos? Qual é a idade? Um pouco mais. Um pouquinho mais. Por aí. O meu tem uns 50 aí. Eu tô com 44, né? Aí você... a gente, na nossa época de adolescentes, jovens adultos, a gente não tinha essa possibilidade na televisão que vocês têm hoje, que minhas filhas têm hoje também.
a gente via o quê? Os enlatados. E aí vocês vão lembrar de uma banda, né, brasileira chamada Legião Urbana, falando de geração Coca-Cola. E isso tem uma pressão interessante, por quê? Porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, o modelo britânico cai por terra, o modelo francês ele quase chegou, a França influenciou muito o Brasil, né, a cultura, os costumes, você falar, por exemplo, de abajur, você falar de algumas expressões que viraram português, na língua portuguesa, mas são de origem francesa. E nesse caso, a Inglaterra vai liderar desde Dom João VI até o final o final da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. E aí é o que eu sempre brinco, aparece, aparece os Estados Unidos, aparece James Bond, que é o agente secreto da Inglaterra, aparece a cor-de-rosa, fertilizando, mas é da França, e vai aparecer a Rússia e a China. Lembrando que essa China é a China capitalista, né? E não essa China comunista que a gente tem de 49 para agora. Então, nesse caso, o que a gente vai ter aqui de a gente fala, é o modelo norte-americano. O modelo norte-americano, nos últimos 80 anos, eles lideraram. E eles vão continuar liderando, né, na questão da hegemonia militar. Ainda não se há demonstrações cabais de que a China e a Rússia conseguem ter a demonstração bélica que os americanos têm. Até porque nós devemos lembrar que quem atirou duas bombas atômicas foram os americanos. Não foram outros países, eles não tiveram ataques de armas de destruição em massa. Mas na área do comércio internacional, e aí quando a gente fala de comércio internacional, o que a gente tem aqui? Nosso comércio internacional, 95% do comércio é feito pelos mares. É a marinha mercante que está à frente. 4% é feito pela área terrestre, né, ferrovias, rodovias, e 1% da área aérea. Né? Então, essa demonstração, ela demonstra a importância, né, do cenário internacional. A gente tem que lembrar, por exemplo, que hoje, né, 2025, a cada 10 quilos de alimentos no mercado internacional, hoje 3,2 quilos são produzidos pelo Brasil. Né? E em 2040, quer dizer, daqui a 15 anos, as estimativas de 2010 é de que o Brasil produza 40% da alimentação mundial. Quer dizer, a cada 10 quilos, 4 quilos serão alimentos produzidos saindo do Brasil. Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste. Né? Esses dados a gente achava fantástico quando eu estava em sala de aula em 2010. Hoje a gente está achando que está até demorando. Por quê? O trigo que nós comemos. Quando você come um pão francês, eu não sei se aí você chama um pão francês, que é aquele pão de massa dura, né, ou pão de massa mole, ele é feito com trigo. Esse trigo, ele ou vinha da Argentina ou vinha da Ucrânia, mas muito antes da guerra da Ucrânia. Nós tivemos um problema de abastecimento no ano passado, onde o governo brasileiro ele teve que conter a alta do trigo. Por quê? Porque é da dieta do brasileiro o arroz e feijão. A nossa comida, quando a gente fala qual é a dieta alimentar do brasileiro, é o arroz com feijão. Eu vou perguntar aqui para os senhores, o que vocês comem soja, né, no dia a dia? Provavelmente vocês vão falar, eu como óleo de soja, a gente usa o óleo da soja, não a soja, a proteína, a soja como um todo. Por quê? Porque alguns países vão importar a soja brasileira. O Brasil vai exportar essa soja. Então, o direito internacional ele não está apenas nessas questões de guerra. Ele também está no direito internacional. Ele vai estar na tecnologia, ela vai estar no braço que fez. Todos os senhores, provavelmente, assim, foram vacinados de sarampo. Aquela marquinha no braço, geralmente é no braço direito que vai estar a marquinha. Essa marca ela vem por causa de uma fundação brasileira chamada Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, mas ela segue o parâmetro da ONU, que aqui na nossa região nós chamamos de OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o direito internacional ele se revela na carta de amor que você recebe, no boleto que você tem que pagar, na telefonia que você recebe, na alimentação.
na vacina, na tecnologia. Então, assim, são parâmetros que a gente vai ter com o direito internacional e que está no dia nosso, no comércio, entre outras questões. E Ouvindo aqui, essa questão é interessante porque para onde a gente olha, existe o reflexo, tanto na sociedade quanto politicamente falando, sobre os entes externos. Então, é impossível a gente olhar para uma realidade brasileira, uma realidade municipal até, sem considerar o que acontece no restante do mundo. a gente chama nas relações internacionais do efeito borboleta. O efeito borboleta ele é impressionante nas relações internacionais. Basta vocês lembrarem, ainda que vocês estejam no segundo e quarto período, é importante vocês olharem os portais de notícias. Acompanhar, por exemplo, a alta e a queda do dólar. O cenário do dólar, essa influência. Por quê? E aí a gente volta naquele assunto de alimentos. O arroz é vendido em real. O trigo brasileiro é vendido em dólar. Se você fosse um grande fazendeiro, você ia preferir vender em dólar ou real? A resposta a cada 10, 9 vão falar que preferem vender em dólar, claro. Eu tenho uma flutuação do câmbio, então vai me interessar. Por isso que o governo teve que parar e segurar a onda e aumentar o estado em Rio Grande do Sul, lá no final de abril, início de maio, que a grande preocupação era pronto. Vamos ter uma inflação, vai se perder o controle. Todos vocês nasceram, pelo que eu estou imaginando, vocês nasceram sob a moeda real. Não é a realidade, provavelmente, dos pais e muito menos dos avós. Eu me lembro com 8 anos, eu indo na escola com 5 centavos para comprar bala, eu ficava a parte da manhã e da tarde. E na hora da tarde, quando eu cheguei com os mesmos 5 centavos para comprar bala, já não era mais 5, era 8 centavos. Porque é a inflação galopante que a gente vivia. Vocês não passam por isso, a gente não passa. É claro que é um trabalho que é orquestrado do Banco Central, é um trabalho que envolve Congresso, que envolve Executivo, pressões do Judiciário, então tudo isso entra nessa conta, nessa fatura. E aquela situação. Um espirro do vizinho é um problema para o Brasil,